Neste tutorial, vou te ensinar a como agrupar aquelas várias mensagens que o usuário manda em seguida em uma única mensagem para que essa única mensagem chegue para o seu agente. Como assim, Ricardo? Vamos lá, vou mostrar aqui um exemplo. O foco do vídeo é para mensagem do WhatsApp, mas eu vou usar o Telegram, para mim que é mais fácil, mais rápido, mas vai ser a mesma coisa para o WhatsApp. Vou abrir aqui. Deixa eu ver se minha automação... Peraí, deixa eu ver se minha automação está ativada. Não, deixa eu ativar ela. Vou fazer um teste para você entender. Geralmente o usuário ele faz o seguinte, ele manda um oi, depois ele manda boa tarde, aí depois ele manda qual o valor, um exemplo, qual o valor. Olha só, ele mandou 3 mensagens que ele poderia mandar em somente uma frase, correto? Só que ninguém faz isso, todo mundo faz desse jeito aqui. Se você não criar essa parte na automação que vai agrupar as mensagens em uma só e enviar para o agente, o que vai acontecer? Além de parecer que a pessoa está conversando realmente com um agente, com uma inteligência artificial, porque que ela já foi respondendo automaticamente e nem esperou. Ele vai ficar muito mais caro. Por quê? Quando o usuário mandou um oi, ele já foi lá, recebeu esse oi e já teve que ativar a automação. Vamos voltar na automação, em execuções. Ele veio aqui e mandou um oi. Aí então o oi veio, chegou no agente, digamos que ele tem um prompt gigante, ele vai ler todo aquele prompt para poder responder um oi. Aí na próxima mensagem o usuário mandou de novo, boa tarde. Ele foi lá, leu todo aquele prompt e respondeu boa tarde. Depois que ele fez a pergunta, que o agente vai lá, ele vai ler todo o prompt novamente e vai responder essa pergunta que o cliente fez. Então, profissionalmente e financeiramente, é inviável você deixar dessa forma aqui, porque vai ficar muito mais caro. Tokens é questão de dinheiro. Quanto mais tokens gastar, mais caro vai ficar a sua automação. Então, como você vai resolver isso? Deixa eu te mostrar aqui. Vamos voltar aqui para a automação. Vamos voltar aqui no editor. Deixa eu desconectar ele aqui. Eu vou começar ele aqui do início, para ficar mais fácil de você entender. Vamos deletar aqui e deletar aqui. Vou querer aqui, por exemplo, você vai usar o WhatsApp. Como eu já falei, vou usar aqui o Telegram, só porque é mais fácil e mais rápido eu mostrar aqui. Vou instalar aqui o Telegram, né? Instalar não, puxar aqui o gatilho, vai ser na mensagem. Aqui vai ser nessa conta. Vou clicar aqui para executar. Está dando um erro aqui. Tá aqui, ó. Certo. Tá. Deixa eu desativar aqui, ele está ativado. A conta está certa. Vamos executar. Vou mandar aqui um oi. Beleza, ele puxou os dados. Vou clicar aqui e adicionar um edit field. Vou colocar aqui o nome dele de dados. Aqui, para você entender, primeira coisa, você vai estar usando o seu WhatsApp, correto? Então, você vai pegar, aqui eu vou puxar o ID. No lugar do ID, você vai puxar o número do WhatsApp que está chegando, que é o telefone do usuário, correto? Então, aqui eu vou colocar aqui, telefone. Aqui, para mim, ele apareceu número, vou colocar em string. Mas para você que está usando o WhatsApp, ele vai vir em string direto, é só você ficar atento aí. Então, aqui é o número de telefone. Agora é só puxar a mensagem. Aqui, no caso, vai ser texto, você vai puxar a mensagem aí. Vou apagar essa parte aqui, vou deixar só a mensagem. Vou executar. Beleza, passou para cá. Agora, primeira coisa, eu preciso, deixa eu aumentar aqui o espaço para poder caber aqui certinho. Vamos salvar. Agora você vai precisar do Node-RED. Vamos para Push Data.
Cadê aqui? Aqui, ó, Push Data. Você vai escolher essa opção aqui, ó, Push Data. Se você ainda não tem o Redis instalado na sua VPS, no caso eu uso profissionalmente, então eu tenho que ter o N8N em uma VPS. Eu escolhi aqui o EasyPanel para ser o meu painel. Aqui, quando você entra no EasyPanel, você vai ver aqui seus projetos. Se você não tiver um projeto, é só você criar um novo. Aqui em meus projetos, eu já tenho o Redis instalado. Para instalar, é muito fácil, cara. É só você entrar aqui nos seus projetos, você vai clicar aqui em Serviço e vai clicar aqui em Redis. Vai dar um nome para ele e vai criar. Não precisa colocar senha, não precisa mudar nada aqui. E cria. Quando ele criar, ele vai entrar aqui, ó. Cadê? Redis. O que você precisa fazer? Aqui em visão geral, você vai rolar até aqui embaixo e vai ativar esse dbGate aqui, ó. Vai ativar ele. Aqui ele vai vir desativado, você vai clicar em ativar. Depois, quando você chegar aqui no nó, aqui no N8N, você vai ter que criar credencial, correto? Clica aqui em criar credencial. Você vai preencher essas informações aqui com essas informações aqui, ó. Aqui embaixo está credenciais, correto? Então você vai pegar essas informações, algumas coisas eu vou deixar aqui uma parte embaçado, porque eu não vou deixar os meus dados expostos, né? Então aqui, ó, na primeira credencial, pedindo aqui, ó, password. Então é uma senha. A senha é essa senha aqui, ó. Você vai pegar, clicar aqui e copiar, correto? Aqui para poder visualizar, eu não vou abrir ela aqui. Clique em copiar, vem aqui nela e cola aqui e salva. Em usuário, você vai vir aqui, ó, usuário. No meu está aqui, ó, default. Copia e cola aqui no usuário, correto? Vou rolar aqui. Em host, vai pegar aqui, ó, host interno. Vai copiar e vai colar aqui no lugar do host. Vai deletar ele aqui e vai copiar aqui, tá? Caso aqui. Opa. No local do host, aí você vai colar aqui este host interno. Port, você vai a porta, né? Você vai conferir aqui, ó, porta interna 6379, 6379, beleza. Em database number pode deixar 0, SSL pode deixar desativado. Vai clicar em salvar e depois vai sair, ele vai estar salvo aqui igualzinho que está aqui o meu, beleza? Então, depois disso, vamos vir aqui, ó. Em list, só você lembrar, lista de telefone, tá? Você nunca vai esquecer, list é o telefone que você tem que colocar. No meu aqui está um ID, mas você vai puxar o telefone que você está recebendo a mensagem, né? Que é o telefone do usuário. Então, beleza, aqui eu rastei o list para o telefone para o list, e data vai ser a mensagem. Vem aqui na mensagem que o usuário mandou, beleza. Agora aqui em tail, se não me engano, a tradução é cauda, você vai ativar ele. Por quê? Você vai colocar em ordem, né? O primeiro vai ficar em cima e o último fica embaixo. Eu quero sempre pegar a última informação. Pode executar. Beleza. Agora vamos criar aqui, vamos colocar um nó de espera, wait. O wait, quando ele estiver em produção, eu te aconselho a colocar acima de 15 segundos. Eu coloco 15, 20, até 30 segundos, para que dê tempo do usuário mandar todas as mensagens que ele precisa. Digamos que ele vai te mandar 4 mensagens separadas. Então ele vai demorar aí quase, dependendo do jeito que ele digita, a média de 30 segundos. Senão você vai ter que ir fazendo testes para ver a média de usuários daquele segmento, se eles demoram muito mandar mensagem. Mas geralmente você pode deixar aí 30 segundos tranquilo. Eu vou deixar aqui 1 segundo somente para a gente testar aqui, depois eu vou modificar. Mas você aí vai deixar aí em 15, 20, 30 segundos. Isso aqui é só para um teste por enquanto. Tá? Vou executar, é só para ele não demorar aqui. Beleza. Ele passou a informação, agora eu vou novamente em um Redis aqui, ó. Vou clicar aqui, vou novamente em Redis. Agora eu vou em Get Value, esse aqui, ó. Aqui já está na minha credencial correta. No nome,
eu vou colocar aqui message. Message. Em key, você vai pegar o número de telefone. Pode vir aqui em wait e puxar o telefone daqui. O resto pode deixar assim, automático, beleza, pode executar. Aqui você pode ver que ele criou uma lista. Então tem mensagem 0, mensagem 1, beleza. O próximo agora, vamos para o nó if. Aqui que as coisas começam a ficar bacana. No if, nesse valor aqui, o valor 1, a gente vai puxar a lista, o array, direto. A gente não vai puxar aqui não, tá? O string não, o resultado. A gente vai puxar a lista em si. Vai puxar aqui em message e vir aqui, ó. Aqui ele está uma lista, tá? Por isso que ele até foi em vermelho aqui. Então, vou reforçar. Você não vai puxar a mensagem aqui embaixo, né? Você não vai puxar o objeto. Você vai puxar a lista inteira, correto? Vamos lá novamente. Isso aqui é importante. Isso aqui dá muito erro. Vamos lá. Aqui, você pode estar aqui em JSON, tá vendo? Em tabela. Vamos colocar aqui em esquema. Vou puxar aqui, ó, a lista inteira, ok? Aqui, depois de message, vou dar um ponto e vou escrever last. Ó, porque ele vai pegar a última informação, a última mensagem. Last pega a última, first pega a primeira. Então, vamos deixar em last, ok? Esse if, ele vai comparar com o wait. Eu vou clicar aqui em wait e pegar a mensagem aqui do wait. Tá vendo aqui? Vou vir aqui e pegar a mensagem. Beleza. Posso executar. Aqui me deu verdadeiro. Deixa eu explicar essa lógica aqui. Vou salvar. O que o if está fazendo? Ele está comparando se a última mensagem aqui do Redis é a última mensagem que passou aqui e que não tem mais nenhuma mensagem aqui. Tá passando um caminhão aqui. Só esperar ele passar. Então, deixa eu voltar aqui no meu raciocínio. Esse nó de if, ele vai verificar se a última mensagem que está aqui no Redis bate com a última mensagem que passou aqui no wait e que não tem mais nenhuma mensagem chegando. Então, se a última mensagem aqui do Redis for igual, tá vendo? Se essa última mensagem aqui for igual à última mensagem que passou no wait, ele vai dar verdadeiro, então vai para o caminho verdadeiro. Se não for, digamos que aqui o usuário mandou 3 mensagens. Por enquanto, chegou 2 aqui, ó, chegou 2. A terceira está aqui ainda. Ele vai comparar. Não, a terceira está chegando, então ele vai para o caminho false. No caminho false, pode colocar aqui, ó, no operation, para não fazer nada. Certo? Beleza, aqui nós fizemos o teste, então a última que passou já está aqui, ele foi para o caminho verdadeiro. No caminho verdadeiro, eu vou colocar aqui um edit field. Cadê? Aqui, ó, um edit field. Esse edit field eu vou puxar aqui do if. Mesma coisa, eu vou puxar a lista inteira, tá? O array. Então, vou vir aqui, puxar aqui o array, a lista inteira, e soltar ele aqui. Ele já deixou aqui na mensagem, e aqui ele está em array. Nesse array, pode ver que o resultado aqui, ó, tá vendo aqui como que ele está ficando? Eu não quero deixar assim, não. Então, no array, eu vou mudar para string, certo? Mas ainda não está pronto. Aqui em message, na expressão, eu vou clicar no ponto, vou deixar aqui na tela para você também. Você vai escrever join. Olha lá, já apareceu aqui, ó, join com 2 parênteses, com parênteses aberto e fechado, né? Um parênteses, na verdade. Clica nele, depois você vai clicar dentro do parênteses e vai colocar aqui aspas duplas e vai dar um espaço entre elas. Porque agora ele corrigiu, tá vendo aqui como ficou? Ele corrigiu para ser uma string, uma mensagem comum. Ele inteirou as 2 mensagens em uma só. Ele formatou, na verdade, né? Quando eu executar agora,
Olha lá, ele ficou uma mensagem somente, tá chegando somente uma mensagem junta, então ele compactou todas as mensagens que chegaram em uma mensagem apenas. Vou ir mais devagar, vamos voltar lá para você ver como ficou, como estava antes. Sem essa formatação, na hora que eu executar, olha só como que ele ficou, tá vendo? Isso aqui ia chegar para o agente, vai dar erro. Então, volto aqui no message, ponto, join, vou entrar lá no parênteses, aspas duplas, e vou dar um espaço. E executar. Beleza, agora essa mensagem aqui que vai chegar para o seu agente, tá? Ele vai chegar formatado. Mas antes disso, eu tenho que clicar aqui depois do Edit Field, vou procurar mais um nó do Redis. Eu preciso deletar o histórico anterior, tá? Porque senão toda vez que for mandando mensagem, ele vai somando as mensagens. Eu não quero isso, eu tenho que deletar. Porque depois de que o usuário, o agente responder ao usuário, o usuário vai mandar mais mensagens. Se eu não fizer o que eu vou fazer agora, ele vai ficar somando todas essas mensagens, vai ficar infinito. Então, a cada interação que for positiva, que ele agrupar as mensagens, ele tem que deletar elas, tá? Então, eu vim aqui em Redis, deixa eu voltar aqui. Clica aqui, vem em Redis. Agora eu pego a opção Delete, beleza? Aqui na chave key é o número de telefone. Vamos aqui em Wait, pega aqui o telefone e arrasta. Aqui eu vou deixar em First. No lugar do item, eu vou deletar aqui e First, para ele saber que eu quero buscar aqui a primeira. Certo. Vamos executar. Beleza. Agora eu já posso conectar ele aqui no agente. No agente, ele já está aqui configurado. Vou te mostrar aqui. É só vir cá e arrastar ele. Vem aqui, você vai vir nesse último Redis, vai pegar a mensagem e vai colocar ela aqui. Certo? Porque agora, tá vendo aqui? Chegou a mensagem completa para ele. Então, se mandar 3, 4, 5 mensagens, ela vai chegar em apenas uma mensagem para o agente. Então, em uma resposta, em uma mensagem, o agente vai responder todas as perguntas ou interações de uma vez só, trazendo mais profissionalismo e mais economia. Vamos mostrar ele aqui na prática. Vamos salvar aqui. Eu quero vim aqui, ó, em Wait. Vou colocar aqui 15 segundos para a gente testar. Vou ativar aqui o fluxo. Deixa eu despinar ele aqui. Aqui eu pinei ele só para não ter que ficar chamando a ferramenta, tendo que mandar mensagem a todo momento, tá? Vou salvar. Vamos clicar aqui em execuções, para a gente acompanhar as execuções. Agora eu vou fazer um teste aqui, ó. Oi. Como vai? Que dia é hoje? Beleza, eu mandei 3 mensagens. Vamos ver aqui na execução. Ó, começou a executar. Vamos clicar aqui na última. Ó, as 2 primeiras funcionou. Antes de eu explicar aqui, não se esqueça, eu deixei alguns links importantes na descrição e no primeiro comentário fixado, e também deixei alguns vídeos muito importantes, onde eu mostro a minha automação e te mostro como você pode adquiri-la também. E se você quer aprender, tem um vídeo que é muito importante você aprender JSON e expressões. Porque a maioria dos erros que acontecem aqui no N8N é porque você não sabe formatar o JSON nem as expressões. Então você precisa aprender isso. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você quiser ajudar o canal também, vou deixar aqui uma chave de Pix, para você poder, se quiser fazer algum Pix para ajudar o canal. Quanto mais ajuda eu receber, mais conteúdo gratuito eu consigo trazer aqui. E você consegue clicar também no Valeu para fazer uma doação diretamente no YouTube.
Antes de você ir lá, peraí que não acabou ainda não. Vamos ver aqui as interações. Vamos ver aqui na segunda mensagem que eu enviei, para a gente ver o caminho que ela percorreu. Aqui, ó. Vocês podem ver que a primeira mensagem e a segunda mensagem, ele percorreu o caminho falso. Porque quando o if comparou as mensagens, ele viu que a mensagem que estava chegando aqui no Redis não era igual à última mensagem do wait. Então, ele foi para o caminho falso. A última mensagem, como não estava chegando mais mensagens, ele vai dar o caminho verdadeiro. Olha só, deu o caminho verdadeiro, tá vendo aqui? Então, agora, aqui, ele agrupou as mensagens. Olha só, no final aqui, ele agrupou todas as mensagens. Aqui, ó. Oi, como vais? Aqui porque deve estar no inglês. Eu acho que eu digitei errado. Oi, como vais? Que dia é hoje? Então, essa mensagem chegou aqui diretamente para o agente. Olha só aqui, ó. Oi, como vais? Como vais? Que dia é hoje? Agora vamos voltar aqui para a resposta. Aqui, ó. Então, agora ele processou somente uma vez. Então, se for o prompt muito longo, ele vai ler esse prompt só uma vez e vai responder as 3 perguntas. Lá, oi, eu vou bem, obrigado por perguntar. Hoje é 27 de abril de 2024. Aqui porque eu não coloquei a data dele correta, né? Aquele now. Mas pode ver que ele funcionou aqui muito bem. Vamos fazer um outro teste aqui. Só para a gente ter certeza que ele está funcionando perfeitamente. Olá. Vamos lá, vamos aqui. Olá. Obrigado. Qual é seu nome? Não tem nada no prompt não, tá? Eu fiz somente para a gente poder fazer essa aula aqui e fazer um teste. Vamos esperar ele responder aqui. Isso vai te trazer uma economia muito grande. Já imaginou? Digamos que você tem 10 clientes. Cada cliente desse, quantas mensagens ele não recebe por dia no WhatsApp? Então, se o usuário mandar 5 mensagens e ele responder uma por uma, nossa, vai ficar caro demais. Aqui, ó. Beleza, respondeu em uma mensagem apenas, isso te trouxe muita economia. Se você for colocar aqui aquela extração de áudio, deixa eu voltar aqui no editor, você tem que ficar atento ao seguinte, quando você colocar aqui para extrair o áudio tem que passar por aqui, sem fazer aqui um esquema dele passar aqui no início para poder seguir diretamente aqui no restante do fluxo e ele vai continuar normalmente. Então, quando você extrair o texto de áudio, o texto pronto, ele tem que vir antes daqui, ó. Nesse início aqui, que aí ele vai continuar normalmente, beleza? Se você quiser que eu faça com um vídeo para poder mostrar quando ele extrai o áudio, aonde eu tenho que colocar ele aqui, deixe aí nos comentários. Se tiver muito comentário pedindo, eu faço. Se não tiver, eu vou deixar passar, tá? É porque o pessoal não tem interesse. Muito obrigado pela sua audiência. Vai lá embaixo nos links disponíveis, nos vídeos disponíveis. Esses vídeos vão te ajudar demais. Muito obrigado pela sua audiência. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Valeu e até a próxima!